Pegue comigo a palavra de Deus e abra por gentileza no Evangelho segundo João, no capítulo de número 7, Evangelho segundo João, capítulo de número 7, e para iniciar nós vamos ler o versículo 39, João, capítulo de número 7, e o versículo de número 39, à medida que você encontrar, ajude quem está à sua volta, se você perceber alguém sem a palavra de Deus, ou alguém com dificuldade para encontrar na palavra de Deus o texto que nós vamos ler. Também todas as referências estarão aqui no projetor, você também vai poder acompanhar aqui pelo projetor todas as referências. Você também que está nos assistindo agora à distância, através desse vídeo no YouTube, você que recebeu o link, você que acessou o canal, está assistindo no tablet, na TV, no computador, onde estiver. Se você tem uma Bíblia agora, pegue também a sua Bíblia e nos acompanhe aqui em João, capítulo 7, versículo 39. Amém, amados? Quem encontrou, diga graças a Deus. Se você não encontrou ainda, diga misericórdia. Acho que todo mundo já encontrou, né? João 7, 39, diz assim a palavra do Senhor: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vou ler mais uma vez, veja só. E isso disse ele do Espírito, Espírito com E maiúsculo, que haviam de receber os que nele crescem. Tem uma condição, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Amém, amados? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Aplauda mesmo, para melhorar as suas palmas. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica, e ninguém veio aqui para ouvir ao homem. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, uma vez mandada, ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode te assentar. O versículo ele já começa dizendo assim: e isso disse ele do Espírito. O que é que Jesus tinha acabado de falar? O que Jesus tinha acabado de dizer? Jesus tinha dito o seguinte, veja comigo, versículo 37, João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Isso disse ele do Espírito. Ou seja, Jesus vai oferecer água, mas não uma água qualquer, uma água espiritual. Água esta que, se a pessoa dela viesse a tomar, dela viesse a beber, no interior desta pessoa se faria um rio, e não um rio qualquer, mas um rio de águas vivas, um rio de águas vivas. E aqui o apóstolo João, que no dia que ouviu esta palavra, talvez não tenha compreendido muito bem o que Jesus falou, quando escreveu o seu evangelho, anos depois disso, ele vai explicar o que Jesus estava querendo falar, ou seja, disse ele, ou seja, quando Jesus fez essa declaração, ele estava falando do Espírito, e Espírito aqui com E maiúsculo.
Por que espírito com E maiúsculo? Porque a Bíblia nos mostra 3 categorias de espíritos. Deus nos mostra que existe o espírito do homem, o nosso espírito. A palavra diz que quando o homem morre, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. A palavra também declara que ninguém conhece o homem senão o espírito do homem. Então existe o espírito humano, o espírito do homem. Existe o espírito que a Bíblia chama de espíritos imundos, que são os demônios. E existe também o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é um Espírito, o Espírito de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando fala dos dons espirituais, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, que ele começa a falar a respeito dos dons espirituais, ele diz que todos aqueles dons são dados pelo mesmo Espírito, não são espíritos diferentes, mas o mesmo Espírito reparte particularmente a cada um como ele mesmo quer. Então, estamos falando aqui do Espírito Santo de Deus, e Jesus disse assim então, né? João está explicando, isso disse ele do Espírito de Deus, que o que a igreja haviam de receber. Se você quiser e puder, você pode até passar um tracinho aí embaixo da palavra receber, que você vai ver como este verbo está relacionado diretamente ao Espírito Santo. Praticamente todas as vezes que nós vamos ler a promessa acerca do derramamento do Espírito Santo, nós vamos ver este verbo incluído, receber, recebereis, haviam de receber. Eu posso dizer aqui, para ilustrar a mensagem que estamos falando, que receber é praticamente o verbo do Espírito Santo de Deus. E eu sei, lógico, que Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas veja o detalhe, quando a palavra que fala da promessa, fala para o futuro, para esta geração era futuro, por isso que diz assim, que haviam de receber, eles não haviam recebido ainda, o Espírito Santo ainda não estava com nenhum discípulo, com ninguém ali ainda, a obra estava sendo feita, iniciada, e diz aqui, haviam de receber, já existiam sim aqui, muito tempo que Jesus estava andando, Jesus já tinha discípulos, ele já tinha chamado ali até mesmo para ele, muitos dos seus discípulos, já era cercado de multidões, mas Jesus diz, haviam de receber, e qual a condição para o receber o Espírito? Jesus diz, haviam de receber os que nele crescem. Sem a fé em Jesus, não há como receber o Espírito Santo, não há como receber o Espírito de Deus. E por que não? Porque sem a fé em Jesus, não tem como receber o Espírito, por vários motivos. Primeiro, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, sem crer em Jesus, não tem como eu receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Segundo, e nós vamos até ler aqui inclusive, porque o verbo receber está relacionado, porque é Ele, Jesus, quem roga ao Pai, quem rogou ao Pai, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a terra. Até mesmo porque também o Espírito é a terceira pessoa da Trindade, onde Jesus vai declarar que o Espírito viria, e que o Espírito Santo viria e seria alguém igual a ele, que estaria ao lado dos discípulos e permaneceria com eles, para que eles não ficassem sozinhos. Por isso que para receber o Espírito, depende-se da fé em Jesus, mas não basta eu crer em Jesus, não basta eu acreditar que Jesus um dia existiu, tem mais um detalhe, versículo de número 38, vou ler o iniciozinho do versículo,
quem crê em mim, como que, igreja? Como diz a Escritura. Eu tenho que crer em Jesus como a Bíblia fala dele. Não adianta eu crer em Jesus como o mundo acredita ou como as seitas acreditam. Por exemplo, existe uma determinada seita que diz que Jesus não é Deus, como a Escritura diz, mas que na verdade Jesus seria um Deus com D minúsculo, que Jesus seria uma outra divindade. E se Jesus é uma outra divindade, esta seita, então ela está chamando Deus de mentiroso, porque Deus em Isaías 45, em Isaías 48, em Isaías 46, entre outros textos, Deus deixa muito claro que não existe outro Deus além dele. E se esta religião, então, esta seita dita cristã, ela pega ali o Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo de número 1, e muda a Escritura, e faz um acréscimo na Escritura, e escreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, colocando esse um, inclusive, entre parênteses, deixando bem claro que ali foi um acréscimo. Isso está na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, dizendo então que no princípio era o Verbo, Deus, e o Verbo estava com quem? Com Deus, e que esse Verbo era um Deus. Então, um Deus diferente do Deus Jeová. Então, está se dizendo que existem dois deuses. Existe o Deus Jeová, com D maiúsculo, e existe o Deus Jesus, o Deus Verbo, com D minúsculo. E se eu digo que existe o Deus Jeová com Deus maiúsculo e o Deus Verbo com Deus minúsculo, eu estou chamando Deus de mentiroso, porque Deus disse que fora dele não existe outro Deus, que ele é o único Deus. Amém, amados? Então, por isso não basta eu crer em Jesus, eu tenho que crer como diz a Escritura. E aí então rios de água viva correrão no meu interior. Por quê? Porque eu receberei o Espírito. Mas ainda que eu creia que Jesus é quem Ele é, que Ele é Deus, ainda assim existe outra situação. Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo de número 16. Jesus vai falar da promessa de novo, e mais uma vez você vai ver o verbo receber. O verbo receber relacionado à promessa. João 14,16, veja só o que está escrito, diz assim: e eu rogarei ao Pai. Quem está falando aqui, igreja? Jesus que está falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No texto original, o Evangelho segundo João foi escrito em grego, e a palavra aqui no original, outro Consolador, no original é allos parácletos. Allos quer dizer outro da mesma espécie, não hétero, que é outro de espécie diferente, e parácletos, aquele que está ao lado para ajudar. Então Jesus está dizendo: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro igual a mim, outro como eu, da mesma espécie, igual a mim, para que fique do vosso lado para vos ajudar, para que vocês não fiquem sozinhos, eu estarei convosco para sempre. Aí veja o versículo 17 agora. O Espírito da verdade, ou seja, esse outro Consolador, esse Paráclito, esse que é igual a Jesus, quem é ele? O Espírito da verdade. Quem é o Espírito com E maiúsculo, o Espírito da verdade? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora olha o detalhe, que o mundo não pode receber. Está aí o verbo receber mais uma vez, só que agora com uma negativa: o mundo não pode receber o Espírito Santo. E por que o mundo não pode receber o Espírito? Jesus diz: porque não o vê nem o conhece. Ou seja, não adianta eu saber quem Jesus é, até acreditar em quem Ele é,
se eu continuo no mundo, se eu continuo nas práticas mundanas, amando o mundo, porque a palavra declara que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não adianta, se eu quero receber, eu tenho que crer em quem Jesus é, e eu não posso andar conforme as coisas do mundo, conforme as práticas mundanas, conforme a vontade do mundo, mas conforme a vontade de quem? De Deus, é conforme a vontade do Senhor. O mundo não pode recebê-lo. E por que não? Porque o mundo não anda em Cristo, o mundo não anda no Senhor. O mundo, diz a palavra, jaz em quem, igreja? O mundo jaz em quem, igreja? No maligno. Por isso que o mundo não pode receber, porque quem comanda o mundo não é o Espírito de Deus, nem o Espírito do homem. Quem comanda o mundo são os espíritos malignos. O mundo jaz no maligno. Então não tem como receber. Porém, ele continua dizendo o seguinte, olha só: mas vós o conheceis. O Espírito aqui ainda não estava nos discípulos, ainda não habitava neles. Mas Jesus está dizendo, mesmo que vocês ainda não receberam, e por que eles não receberam ainda? Você lembra o que a gente leu em João 7,39, no finalzinho? Por ainda Jesus não ter sido o quê? Glorificado. Jesus primeiro precisava ser glorificado no céu, para depois o Espírito Santo vir. Então Jesus está dizendo a eles, vocês não têm ainda Ele, o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vocês conhecem. E por que Jesus está dizendo que eles conheciam o Espírito Santo? Ele diz aqui, ó, mas vós o conheceis por quê? Porque habita convosco. Jesus estava ali com eles. Jesus dizia, quem vê a mim, vê o Pai. E quem via Jesus também via o Espírito, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma pessoa. O Espírito Santo se movia no meio dos discípulos. Por exemplo, o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas mesmo assim o Espírito Santo trabalha no mundo. E ele trabalha para quê? Para convencer quem é do mundo com relação ao quê? O juízo, a justiça, o pecado. A pessoa não pode recebê-lo porque está no mundo, mas o Espírito trabalha. Por quê? Porque o Espírito quer que a pessoa saia do mundo, para que ele e o Espírito possam então o quê? Estar na pessoa. Veja só, porque habita convosco e o quê? Estará em vós. Vocês vão recebê-lo. Falava isso do quê? Do Espírito, que aqueles que crescem haviam de receber. E Jesus está confirmando a mesma coisa, eu vou rogar ao Pai, vocês não têm Ele ainda, Ele já habita convosco, mas um dia Ele estará em vocês. E o próprio Jesus, ainda aqui na terra, Ele vai deixar que os discípulos provem, usufruam disso, mesmo antes do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Pentecostes, eles vão poder viver o Espírito neles. Veja só, ainda em João, capítulo de número 20 agora, Evangelho segundo João, capítulo de número 20, versículo de número 22. E mais uma vez você vai ver o verbo receber, é o verbo do Espírito. João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes o que, igreja? Recebei o Espírito Santo. Veja, Jesus está soprando sobre eles e dizendo, recebam o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo passou a habitar dentro deles, habitar. Por quê? Porque os discípulos não eram mais do mundo. Os discípulos moravam no mundo, igreja, sim ou não? Jesus morava no mundo, sim ou não? Sim, mas mesmo morando no mundo, não pertenciam mais ao mundo. E por quê? Porque não andavam na prática das coisas do mundo. Jesus mesmo na sua oração sacerdotal, em João 17, ele vai falar, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. O Senhor os guarde.
porque assim como o mundo me aborreceu, o mundo vai aborrecer eles também, porque eu não sou do mundo, como eles também não são. Eles não eram mais do mundo, por isso que podiam receber. E eu, você, nós não somos mais do mundo. Ainda que estamos no mundo, habitamos no mundo, mas se estamos em Deus e se queremos receber o Espírito Santo, nós não podemos mais ser do mundo. Nós não podemos andar nas práticas malignas pregadas, ensinadas pelo mundo. Temos que cair fora disso, porque é uma escolha: ou eu ando cheio do mundo, ou eu ando cheio do Espírito Santo de Deus. As duas coisas não dá. As duas coisas não dá. Ou é uma coisa, ou é a outra coisa. Jesus, então, para cumprir o seu propósito, o que é que ele vai fazer? Vai morrer, vai se entregar. Ele vai morrer na cruz do Calvário. No terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele vai morrer na sexta-feira como o Cordeiro da Páscoa, fazendo menção lá de Êxodo 12, a primeira Páscoa. Ele vai ressuscitar no domingo como primícia dos que ressuscitam para a vida eterna, porque Lázaro ressuscitou, mas depois morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas depois morreu de novo. O filho da sunamita também foi ressuscitado, mas depois morreu de novo. Muitos ressuscitaram na Bíblia, mas morreram de novo. Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para a vida eterna. E ele é a primícia, ou seja, o primeiro dos que ressuscitaram para a vida eterna, porque a palavra me garante que das duas uma, ou Jesus vai voltar antes de eu morrer, e eu serei transformado, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e assim eu subirei transformado para a presença do Senhor. Ou se não der tempo, se a morte me alcançar, a morte não me vencerá, porque ainda que eu morra, se eu morrer em Cristo, como Ele ressuscitou como primícia, eu também ressuscitarei. Como Ele ressuscitou para a vida eterna, eu também ressuscitarei. E se você está em Cristo, não se preocupe, ainda que você morra, um dia você vai ressuscitar para a vida eterna, vai viver eternamente ao lado do Todo-Poderoso, no céu, na glória, na presença do Senhor, com Ele lá, com Ele. Só que antes desse grande dia, eu posso aqui ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Jesus vai ressuscitar, vai passar cerca de 40 dias aqui na terra, ressuscitado, dando testemunho, porque as pessoas duvidavam que ele tinha ressuscitado mesmo. As pessoas questionavam: nada, eu fiquei sabendo aí que na verdade os discípulos roubaram o corpo dele, porque os sacerdotes pagaram aos guardas que estavam lá cuidando do corpo para mentirem e dizerem isso. Outros não acreditavam, outros até dos discípulos viam Jesus e achavam que era um fantasma, uma assombração. Jesus vai ter que dizer: ó, sou eu mesmo, está aqui ó, a marca, está aqui ó, está aqui do lado a marca, sou eu. Vocês ainda estão duvidando? Tem o que para comer? Ah, tem pão e, tem peixe e tem mel. Peixe com mel não sei se combina muito bem, né? Mas Jesus vai dizer: me dá para cá, e vai comer peixe com mel. Não sei se ele comeu misturado, eu acho que ele primeiro comeu peixe, depois o mel de sobremesa, comeu ali, para quê? Para que vissem. Uma alma, um espírito, não come, não tem ó, carne e ossos. Sou eu mesmo que ressuscitei. E ele vai passar cerca de 40 dias dando testemunho para que crescem que era ele mesmo que tinha ressuscitado. Só que ele tinha que subir, porque se ele não subisse, o Espírito Santo não vinha. Se ele não fosse glorificado, ninguém ia receber o Espírito Santo. E a promessa estava lá. Qual era a promessa? Recebereis o Espírito Santo. E Jesus não deixa a sua palavra cair por terra. Passará o céu, passará a terra, mas as suas palavras não passam. Então ele tinha que subir
para poder cumprir a sua palavra. Ele vai subir para ser glorificado com a mesma glória que ele tinha antes, e um dia eu posso até pregar sobre isso com mais detalhe, porque Jesus vai orar ao Senhor, ele vai orar ao Pai, também em João 17, versículos 4 e 5, eu não vou ler, eu quero ser breve na mensagem aqui com você. Jesus vai orar e vai dizer: Pai, a minha parte eu já fiz, eu já glorifiquei o Senhor aqui na terra, fazendo a obra que o Senhor me deu para fazer, agora glorifica-me tu, do teu lado, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, eu já vim e fiz a minha parte, agora faz a do Senhor. Eu deixei a minha glória no céu e vim, agora eu quero minha glória de volta, a glória que eu tinha do teu lado eu quero de volta. E assim ele foi para o céu para ser glorificado. E esse intervalo entre a sua ascensão e a descida do Espírito Santo vão ser cerca de 9 dias. No 10º dia, então, o Espírito vai ser derramado. Só que antes, Jesus, antes de subir, ele repetiu a promessa, que eles seriam revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, veja comigo, e lembre, o verbo é receber. Atos, capítulo 1, versículo 8, olha só, diz assim: mas, o que, igreja? Recebereis, o verbo é esse, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ainda virá, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vão para Jerusalém, fiquem lá, porque a promessa vai se cumprir, vocês vão receber o Espírito Santo. Em Atos 2 a promessa se cumpre, eles estão ali buscando cerca de 9 dias, no 10º dia, eles ouvem o som como de um vento veemente e impetuoso, aquilo chama a atenção deles, eles olham uns para os outros, e eles começam a ver línguas repartidas como fogo, e aquelas línguas começam a pousar na cabeça um dos outros, eles estão vendo, e daqui a pouco o Espírito os enche, eles recebem o Espírito Santo, começam então a falar em novas línguas, como o Espírito concede que eles falem, porque eles vão ser ali cheios do Espírito Santo. Vai acontecer um grande tumulto, inclusive ali em Jerusalém, 120 dos discípulos ali pregando, falando em idiomas diferentes, pessoas se convertendo, 3.000 almas se convertem, são batizadas, o evangelho começa a correr ali por Jerusalém, a perseguição começa, e nós vamos ver que a promessa ela não para ali. Entenda uma coisa comigo, a promessa não parou, a promessa ainda está no ar, o Espírito Santo ainda é para aqueles que creem, todos aqueles que creem, têm como promessa receber o Espírito Santo. Se você crer, e se você não recebeu ainda, você vai receber, é promessa, não parou a promessa, tanto que quando o Evangelho começa a ser anunciado, e os discípulos começam a ir para as outras nações, e eles encontram ali pessoas que já haviam recebido a Jesus, veja que o verbo é sempre receber, já haviam recebido o batismo nas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles oravam para que esses recebessem. Por quê? Porque a promessa tinha que se cumprir. Está aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, veja comigo, versículo de número, Atos 8, versículo 14. Filipe já tinha passado ali por Samaria, havia pregado, muitos creram, eles receberam a palavra, receberam Jesus, Jesus é a palavra, receberam o batismo, faltava o que então? Receber o Espírito. Está aqui, ó, Atos 8, 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera o que? A palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus, igreja? Quem é a palavra de Deus? Oi, quem é a palavra de Deus, igreja? Você tem dúvida ainda? Está lá em Apocalipse. O nome pelo qual ele se chama qual é?
a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Ele é o verbo. Haviam recebido a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que o quê? Recebessem o Espírito Santo. E olha o detalhe, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor. Veja, eles já tinham recebido Jesus, já tinham recebido o batismo nas águas. O que era que faltava eles receberem agora? O Espírito Santo. Você já recebeu Jesus? Se você não recebeu ainda, não tem como receber o Espírito Santo. Você já recebeu o batismo nas águas? Ou está enrolando ainda? Fica difícil de receber o Espírito Santo desse jeito, não é impossível, mas é difícil. Receberam a palavra, receberam Jesus, receberam o batismo nas águas, aí depois receberam o Espírito Santo. Essa é a ordem: recebe Jesus, recebe o batismo, depois recebe o Espírito. Pode acontecer do Espírito Santo ser derramado antes do batismo? Pode, mas não é regra, é exceção. Quer ver um exemplo na Bíblia? Cornélio. Depois leia Atos dos Apóstolos capítulo 10, Cornélio. Agora, por que Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas? Vou te dizer por quê. Porque se ele não tivesse recebido o batismo com o Espírito Santo, Pedro não tinha batizado ele nas águas, porque ele era um estrangeiro, para os judeus ele era um homem imundo. Pedro vai lá, prega a palavra, ele recebe Jesus. Aí o que é que o Espírito Santo faz? Sela Cornélio. Aí o que é que Pedro diz? Pedro olha e diz: como eu posso negar as águas? Ou seja, Pedro já ia negar as águas. Como eu posso negar as águas para quem Deus não negou o Espírito? Sabe o que é que acontece muito nos nossos dias hoje? A pessoa ela é impedida pelas doutrinas humanas de ser batizada. Aí o que é que Deus faz? Deus batiza com o Espírito Santo e com fogo, mesmo sendo até o batismo nas águas. Sabe para quê? Para ver se o líder acorda e entende: se Deus não negou para essa pessoa o Espírito, como é que eu posso negar as águas? Mas sabe o que é pior? Tem muito líder que não acorda, vê que a pessoa já é batizada com o Espírito Santo e com fogo, e ainda nega as águas do batismo para a pessoa. Como é que pode isso? Como é que pode, né? Mas infelizmente acontece, está aqui, ó. Cornélio, ele foi batizado, leia depois, Atos 10, leia depois. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo antes, mas porque senão Pedro não tinha batizado ele. Quando Pedro chegou em Jerusalém, questionaram logo: como é que você batizou aquele homem ímpio, aquele homem que era estrangeiro? Pedro, calma. Aí Pedro contou a história toda. Aí eles, aí sim, realmente não tinha como negar as águas para quem Deus não negou o Espírito. Pode acontecer da pessoa primeiro receber o batismo com o Espírito Santo, mas normalmente isso acontece quando a pessoa está sendo impedida de ser batizada. Do contrário, a regra normal é: eu recebo Jesus, eu recebo o batismo nas águas, depois o Espírito Santo. Por isso, se você ainda não desceu as águas, próximo batismo desça, e você vai estar dando mais um passo em busca de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Mas vamos ver mais um exemplo, Atos dos Apóstolos capítulo 19, porque aqui também traz algo muito interessante, e o verbo continua o mesmo, é receber, não muda, não muda, não muda, porque nós estamos aqui para receber o Espírito Santo, para receber mais da pessoa do Espírito Santo, receber da virtude do Espírito Santo. Atos 19, versículo 1, veja comigo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e eu quero que você preste atenção no detalhe agora, tá? De quem será que eram esses discípulos? Aparentemente de Jesus, né? Mas vamos ver um detalhe. Disse-lhes:
olha o que Paulo vai perguntar aos discípulos: recebestes, veja que o verbo é o mesmo, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes em quem, igreja? Em Jesus, lógico. Paulo está perguntando: a partir do momento que vocês creram em Jesus, vocês já receberam o Espírito? Aí olha o que eles vão dizer, e eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Como é Espírito Santo? Nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Será que esses jovens eram realmente discípulos de Jesus? Ou será que eles se diziam discípulos de Jesus, mas na verdade eram pessoas que um dia ouviram alguma pregação e a partir de agora eu sou discípulo de Jesus, né? Mas na verdade não eram, eles mal conheciam, e se não conheciam, provavelmente não praticavam. Aí Paulo na hora vai perguntar, olha só o que Paulo vai perguntar, versículo 3, perguntou-lhes então: em que sois batizados? Opa, se vocês nem sabem quem é o Espírito Santo, quem foi que falou de Jesus para vocês que não falou do Espírito Santo? Quem foi que pregou para vocês que não ensinou sobre o Espírito Santo, que não falou da promessa? Em quem sois batizados? Aí olha o que eles dizem, e eles disseram: no batismo de João. Sabe o que é que provavelmente estava acontecendo aqui, amados? Provavelmente esses jovens, eles eram discípulos de João Batista. Você vai lembrar que houve um momento que João Batista vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim para eles: vão até Jesus e perguntem a ele se ele é o Cristo ou se nós devemos esperar outro. E eles vão até Jesus e Jesus responde indiretamente. Jesus diz assim: digam a João que os cegos enxergam, que os surdos falam, que os paralíticos andam e que aos pobres é pregado o Evangelho. E a Bíblia diz ali que a partir daquele dia, alguns dos discípulos de João começaram a seguir a Jesus, mas não todos, outros continuaram seguindo quem? João. E qual era o João que os discípulos, qual era o Jesus que os discípulos de João conheciam? Aquele de quem João disse: lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os discípulos de João sabiam o que de Jesus? Que ele tirava o pecado. Eles não sabiam que Jesus dava o Espírito, ainda que João um dia pregou: aquele a quem vires o Espírito descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas João não pregava a doutrina do Espírito, porque ele veio para preparar o caminho não para o Espírito Santo, ele veio preparar o caminho para quem? Para Jesus. Então ele só falava de Jesus. Provavelmente esses jovens eram ex-discípulos de João Batista, que havia sido morto, decapitado. Pela pregação de João Batista, eles criam em Jesus, mas não seguiam, não eram discípulos mesmo. Aí veja o que Paulo vai fazer, algo que para alguns traz um pouco de polêmica. Versículo de número 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Ou seja, a pregação de João Batista foi outra. João Batista pregou sobre o arrependimento e falou que Jesus viria. João Batista não falou do Espírito Santo, não falou de nada disso. Versículo 5: e os que ouviram foram o quê? Batizados no nome de Jesus. Eles foram batizados no batismo de Jesus. Mas pare e pensa comigo, eles não já tinham sido batizados? Por que Paulo está batizando de novo? Eu vou te dizer por quê. Porque o batismo tem que ser por fé. Quem crer e for batizado será salvo. Mas por fé em quem? Por fé em quem? Em Jesus. E quando eles desceram as águas do batismo, eles desceram pelo batismo do arrependimento. Não foi o batismo de Jesus, o batismo que Jesus pregava, o batismo que Jesus ensinava. Por exemplo, a Paz e Vida não batiza de novo. A Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Porém,
Nós perguntamos às pessoas: você já é batizado nas águas? Sim, eu sou. Em qual batismo você foi batizado? Ah, eu fui batizado quando eu era nenenzinho na igreja católica. Então tem que batizar de novo. Pastor, tem que batizar de novo? Lógico. O batismo de criancinha não é o batismo de Jesus, porque o batismo de Jesus é quem crer e for batizado. O que é que uma criancinha crê? Em nada. Não há fé no coração de uma criancinha na hora que ela está sendo batizada. Aquele batismo não vale. Em que batismo fostes batizados? Ah, nós somos batizados nos mortos, né? Como os mormons batizam. Então tem que batizar de novo, meu filho, que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é por nenhum morto, é por aquele que está vivo e vive eternamente. Você está entendendo? Em qual batismo fostes batizado? Ah, eu fui batizado com um pouquinho de água na cabeça. Então tem que batizar de novo. O batismo de Jesus é de imersão. A palavra batismo vem de baptismo, que significa imergir, mergulhar na água. Você está entendendo? Se o batismo é de imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com fé em Jesus, aí não precisa batizar de novo, que isso é o batismo de Jesus. Mas se não é o batismo de Jesus, não adianta. E lembre, igual aconteceu em Samaria, está acontecendo em Éfeso. Receberam Jesus, receberam o batismo, e olha agora o que diz o versículo seguinte aqui, olha só, aqui ó, versículo de número 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, receberam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é promessa. Se você já recebeu a Jesus, se você já recebeu o batismo, receber o Espírito Santo é promessa. Se você receber Jesus hoje e colocar no teu coração receber o batismo, você também recebe o Espírito Santo. É para todo aquele que crê, para todo aquele que crê. Mas qual um grande problema que existe hoje, para a gente encerrar? É que devido a tantas lutas, dificuldades, problemas, aflições, é muito comum virmos à igreja, à casa do Senhor, para buscar cura, libertação, restauração, bênçãos das mais diversas. E não está errado isso, amém, amados? Não está errado. Não está errado eu buscar uma cura, não está errado eu buscar uma libertação, não está errado eu buscar até prosperidade, não está errado. Mas o que é que eu tenho que buscar em primeiro lugar? O que é que eu tenho que buscar em primeiro lugar, igreja? O que foi que Jesus ensinou? Buscar em primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A minha prioridade tem que ser buscar as coisas que são do alto, as coisas espirituais, aí as outras coisas virão. Não é que eu não vou buscar uma cura, por exemplo, mas para mim tem que ser mais importante eu ser cheio do Espírito Santo do que ser curado. Não é que eu não posso buscar uma vida financeira abençoada, mas para mim tem que ser mais importante ser cheio do Espírito Santo do que ter a conta no banco cheia. Tem que ser mais importante ser cheio do Espírito Santo. Para mim tem que ser mais importante ser cheio do Espírito e cheio de Deus do que qualquer outra coisa. Porque quando eu busco o reino e a justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas elas vêm. Agora eu tenho que buscar. Amém, amados? A promessa já está aí. A promessa já foi liberada, ela vem se cumprindo e ela tem se cumprido a cada dia. Nós temos visto aqui pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, com fogo, recebendo o Espírito Santo. Mas tem que buscar. Amém? Amém ou não amém? É igual esse CD aqui, ó. Deus não se lembra. Tito, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 5, uma mensagem do pastor Joaquim Palharim. O verbo qual é? Receba, não é isso? Receba o CD.
Receba o CD. Paz, meu filho, é seu. Entendeu aí como é que funciona? Já foi liberado. O receba já foi dado. Você agora tem que agir. Se colocar de pé, buscar, glorificar, tomar posse e viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Fique de pé. Fique de pé. Se você não sabia, hoje você sabe, tem Espírito Santo, tá? E é promessa de Deus para a sua vida. Agora, o que é que eu tenho que receber primeiro? Ou quem é que eu tenho que receber primeiro? Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. Mas a todo aquele que o receber, lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus. Primeiro você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então sem Jesus não tem como ter o Espírito Santo. Então primeiro você tem que receber Jesus. Se você um dia recebeu Jesus, mas hoje você está afastado, afastada, você precisa se reconciliar com Ele, renovar a tua aliança com o Senhor Jesus. Por isso aí mesmo onde você está, aí no seu lugar mesmo onde você está, você que está comigo aqui esta noite, você que está me assistindo também à distância agora onde você está, e você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, você quer se reconciliar com o Senhor, aí mesmo, pastor, eu quero receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero me reconciliar com Jesus hoje, aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu assim, ó, bem alto, que eu quero orar primeiro por você, depois nós vamos orar todos juntos como igreja, para receber o Espírito, primeiro tem que receber o Senhor Jesus, glória a Deus. Vem cá, meu querido, vem cá, vem aqui pertinho do altar, vem aqui pertinho do altar, em nome de Jesus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, parabéns, meu querido, deixa eu perguntar uma coisa, será que só tem Ele? Eu acho que não. Não só tem Ele não, tem mais gente, né? Nesta noite, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, entregue a sua vida a Jesus, se reconcilie com Ele. Entenda uma coisa comigo, não estou chamando você simplesmente para fazer parte de uma igreja, estou convidando você para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estou convidando você para herdar a salvação, para herdar a vida eterna. Amém, amados? É para herdar a salvação, para herdar a vida eterna. Você que está afastado, afastada, não estou convidando você simplesmente para você se tornar membro da Paz e Vida. Se você quiser se tornar membro da Paz e Vida, glória a Deus, essa é uma honra para mim. Mas o meu convite é para você se reconciliar com Deus. Se hoje você entregar sua vida a Jesus aqui, se hoje você se reconciliar com Deus aqui, e você quiser congregar em outra denominação, porque a igreja só existe uma, a igreja de Cristo, denominações tem muitas, ministérios tem muitos, mas a igreja só tem uma, a igreja de Cristo, não tem problema nenhum, desde que você procure uma igreja séria, que não faça comércio, que não manipule a fé das pessoas, onde a palavra de Deus seja pregada com sinceridade e verdade, não tem problema nenhum.
Ainda que nunca mais eu lhe veja aqui na terra, um dia a gente se encontra lá na glória. Tem problema. Por isso eu vou insistir só mais uma vez no convite, que eu quero orar por ele e quero orar pela igreja também. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, eu vou até mudar, não vou dizer se, você que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem gente no nosso meio, você que está afastado, afastada, entregue a sua vida a Jesus hoje, se reconcilie com o Senhor Jesus hoje, aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu, não tenha vergonha não, tenha vergonha, como diria minha mãe, vergonha é roubar, e eu que era mal amanhado, ainda dizia assim, mãe, vergonha é roubar e não poder levar, quando a pessoa leva não passa vergonha não, amém, não vou insistir mais, tá? Não vou insistir mais, não é por força, nem por violência, eu vou me ajoelhar, se o amado puder se ajoelhar, se ajoelhe comigo. Quero falar também com você que está me assistindo à distância, se você está confessando a Jesus também hoje, você vai orar conosco, se que quer se reconciliar, também vai orar conosco, se onde você está você puder se ajoelhar, se ajoelhe também, se não tem como você se ajoelhar, não tem problema, coloque a mão sobre o local onde está o seu coração, e faça essa oração conosco agora. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, e eu confesso, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, e eu te peço, que o Senhor me ajude a ficar firme na Tua presença, todos os dias da minha vida, sem me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu possa viver e ter uma vida cheia do Teu Espírito, que eu possa comer e viver o melhor desta terra, e no vindouro ter a vida eterna, em nome de Jesus. Continue orando, continue falando com Deus, e eu vou orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Senhor eterno e Deus maravilhoso, eu oro por esse meu amado irmão que está aqui comigo diante do altar, como também por aqueles que oram comigo agora à distância, que ouviram a Tua palavra, por todos aqueles, Senhor, que confessam o Teu Filho, que se reconciliam com Teu Filho, tanto os de perto como os de longe. Pai, que os seus nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro, que nesse tempo presente aqui, Senhor, eles possam gozar, usufruir do Teu reino, Senhor. O Teu reino é de paz, é de alegria, é de vitória, que eles possam, como diz a Tua palavra, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Senhor, em nome de Jesus, que tenham uma vida cheia, plena do Teu Espírito, e no vindouro tenham garantida a sua vida eterna. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém.